Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Paz do Senhor continua desenvolvendo a todos. Nesta noite em que mais uma vez temos a oportunidade extraordinária, abençoada, de estarmos aqui na Casa Espírita para em conjunto podermos refletir um pouco mais a respeito desse Evangelho tão esclarecedor, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o cristianismo redivivo. Jesus não nos deixou órfãos, nos enviou o Espiritismo, que a seu tempo nos faz recordar tudo aquilo que Ele nos ensinou. E nos ensina com mais profundidade agora, porque somos mais maduros, mais crescidos e mais aptos a compreender. Esse capítulo 21, extremamente emblemático, né? É uma frase do próprio Jesus, tirada do seu Evangelho, também dita por João em sua primeira epístola, sobre se haveria ou se haverá falsos cristos e falsos profetas. E no conselho do apóstolo de que nós não deveríamos acreditar em todos os espíritos, mas primeiramente testar, averiguar, verificar se eles eram de Deus. Esse é um conselho do próprio evangelista João em sua primeira epístola, capítulo 4, item 1, que foi lido aqui. Então, certamente, quando nós estudamos essa passagem do Evangelho, nós somos tentados inicialmente a imaginar que o texto diz respeito tão somente a possíveis impostores no aspecto religioso, que se colocam como discípulos de Jesus e que na verdade não corresponderiam à pureza dos seus ensinamentos. Nós fazemos isso por quê? Porque facilmente nós reduzimos Jesus a um religioso, a um líder religioso. Esse é um equívoco que as religiões de um modo geral cometem, e ouso dizer que até mesmo o Espiritismo, que nem deveria ser uma religião tradicional, muitas das vezes comete, que é não dar a Jesus a sua real dimensão. Quando nós não conseguimos ir até Jesus, nós queremos trazê-lo para o nosso cotidiano, para a nossa pequenez, como fizeram também os gregos e os romanos nas suas mitologias, que criavam deuses moldados por suas personalidades. É um equívoco. Então lá nós encontraríamos o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus do vinho, o Deus das paixões humanas, tornados simbolicamente em imagens humanas para justificar a fragilidade humana. Então nós temos que colocar Jesus num pedestal muito acima dessa condição, porque Jesus é o governador espiritual da terra. Sempre falamos e reafirmamos isso, porque isso é um fato. Então Jesus é um daqueles espíritos puros que existem no universo, não é o único, não é o primeiro, nem será o último, é um deles, porque a casa do Pai há muitas moradas, o próprio Jesus já falou a respeito, e a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então Jesus é um espírito de luz, um espírito puro. Nós não somos nem capazes de compreender a pureza dele, mas ele nos advertiu falando sobre isso, e João fala também, de que haveriam falsos cristos e falsos profetas, que muitos diriam: Senhor, profetizamos em Teu nome, expulsamos o demônio em Teu nome, né? Fizemos maravilha em Teu nome. E ele adverte dizendo: afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, eu não vos conheço. Porque na verdade essas pessoas apenas usariam ou teriam usado o nome de Jesus para fazer prodígios, muitas das vezes, maravilhas, coisas extraordinárias. Mas a essência, o coração, o sentimento, que é o que importa, não estariam ligados ao Cristo que nos governa nesse mundo chamado terra. Então Jesus quis deixar bem claro que ele trazia uma verdade muito diferente. E mais, ele sabia que dificilmente ele encontraria seguidores fiéis. Por quê? Porque não era próprio da condição humana daquela época encontrar pessoas ali, né, no cotidiano, capazes de dar o testemunho de Jesus. Jesus, nunca é demais lembrar, ele só teve 12 apóstolos diretos, e mais Paulo, que nós podemos dizer que não foi apóstolo dele, mas foi o seu maior discípulo, que não o conheceu em vida física, mas foi o que mais deu testemunho da sua obra.
Mas é muito pouco se nós formos pensar assim. E alguns outros anônimos, que certamente deram, de certa forma, um testemunho a respeito do Evangelho de Jesus. Mas ele sabia muito bem que a instituição humana, a organização humana, estava longe de dar testemunhos daquilo que ele representava. Porque ele estava muito além daquele tempo. Estava e está e estará por muito tempo. Até quando nós, como terra, como planeta, como orbe, como povo, pudermos, na média, não vou dizer todos, mas na média, sermos seguidores fiéis de Jesus, muito tempo há de passar. Na média, nós somos seguidores de Jesus? Na média, nós somos? Nós temos essa coragem, esse atrevimento intelectual e moral, eu diria assim, de dizer, eu sou seguidor mesmo de Jesus. De duas uma, a gente cresceu muito de ontem para hoje, ou de hoje de manhã para agora. O Jesus caiu bastante. Como ele não caiu bastante e nós não melhoramos muito de ontem para hoje, e se nós falarmos de 2000 anos atrás, em termos de tempo para a elevação e sublimação do Espírito, é como se fosse hoje pela manhã. 2000 anos, isso não é absolutamente nada. A Terra tem mais de 4 bilhões de anos, o que são 2000 anos? Absolutamente nada. E esse Espírito já era puro há 4 bilhões de anos atrás. Então dá para perceber que tem muito chão para a gente percorrer, não é verdade? Então ele falou porque ele sabia mesmo que viriam falsas interpretações, falsas compreensões. E oficialmente nós tivemos uma igreja que fez isso, que se arvorou na improprietária das ideias do Cristo e cometeu os crimes que a história registra. Isso não é uma observação de cunho teológico religioso, é uma observação histórica. Então certamente que também aí no próprio meio religioso nós vamos encontrar os falsos cristos e os falsos profetas. Então, se nós formos projetar quem é Jesus e o que os seus seguidores fizeram, nós até poderíamos dizer que todos nós, ao nosso modo, ao nosso tempo, com a intensidade da nossa compreensão, da nossa consciência, nos colocamos na condição de falsos cristos e falsos profetas. Ora ou outra, damos um testemunho de fé, de honestidade intelectual com aquilo que compreendemos e nos foi ensinado, mas na maioria das vezes fraquejamos, como Pedro, o grande discípulo, aquele que Jesus falou que era pedra, que disse que sobre ele ia edificar uma igreja, não a igreja temporal. Ele viu personalidade, tenacidade, combatividade em Pedro e disse isso: eu vou fazer uma igreja a partir de você. Não uma igreja de pedras, de telhados, de construção física, jamais. A igreja do Cristo não pode, ela não cabe dentro de uma igreja. Mais uma vez a nossa falta de compreensão, de querermos colocar Jesus dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de uma estrutura física. Jesus transcende a tudo isso, é de total e absoluta impossibilidade nós reduzimos a força criadora extraordinária de Jesus num templo. Ele é para libertar consciências, e onde haja uma consciência, haverá Jesus inspirando a libertação desta consciência. Então falsos cristos, falsos profetas sempre existirão. Bom, o Evangelho na noite de hoje, especificamente nessa lição de número 4, vem falar sobre o título Não creais em todos os espíritos. Aí já é uma interpretação de Kardec a respeito desse título principal: haverá falsos cristos e falsos profetas. E Kardec fala, e aí o texto é dele, sobre essa questão de nós projetarmos essa visão também, não mais para a questão da grande religião, mas da possibilidade de, dentro do Espiritismo, e ele fala exatamente sobre isso, nós encontramos espíritos que se manifestam usando nomes, se apropriando indevidamente de nomes que não são eles, aquelas pessoas, para transmitir ideias. Em uma das vezes, para transmitir ideias equivocadas de propósito, para perturbar, para desequilibrar, para prejudicar. Outras vezes apenas por graça, por diversão, por troça mesmo. E se passam por pessoas importantes da história,
para dar ensinamentos totalmente desqualificados. Muitas das vezes, para que esse ensinamento desqualificado seja aceito no meio onde ele é dado, vem acompanhado de elogios para o grupo que vai receber aquela mensagem. E a vaidade é um grande ainda estorvo na nossa vida. Aliás, talvez o maior, porque os Espíritos falam que o orgulho é a maior chaga da humanidade. E a vaidade, ela é prima irmã, né, desse orgulho. Orgulho, vaidade, vaidade, orgulho. É o trocadilho, né? Eu sou tão humilde, mas tão humilde que eu sinto orgulho da minha humildade. Então a vaidade, que é o oposto do orgulho, trabalha junto. Então eles fazem a pessoa acreditar que ela é boa. O espírito que quer iludir, chega num grupo mediúnico, a primeira coisa que ele faz é tentar enaltecer demais, principalmente um médium que recebe a sua palavra. E muitas das vezes a pessoa é tentada a acreditar naquilo, né? Então a gente gosta muito de elogios, é natural, a gente precisa um pouco disso, até faz parte do nosso incentivo, mas em grandes quantidades, em doses elevadas, funciona como um anestésico para as nossas consciências. E a gente começa a acreditar que a gente é tudo aquilo mesmo. Isso nos entorpece, nos adormece, e a gente fica totalmente refém de uma mentira que venha depois. Então aí fica a advertência de Kardec, que nós não devemos acreditar que alguém é quem ela diz ser apenas porque ela diz que é. Nós devemos procurar saber se o que ela diz, quem ela diz que é, condiz com o que ela está dizendo. E ele dá o exemplo: a árvore boa produz bons frutos, a má produz maus frutos. Então saber se um espírito que está trazendo uma mensagem de fato é aquele espírito não é tarefa fácil. Porque se há embusteiros, mentirosos, estelionatários, picaretas aqui no mundo material, há também no mundo espiritual. Porque quando a gente desencarna, a gente só perde o corpo físico. Todas as qualidades que temos, e são poucas, continuam conosco, e os defeitos, que são a maioria, continuam da mesma forma. Então não muda absolutamente nada. Então a pessoa que mentia aqui na terra continua mentindo no mundo espiritual. A pessoa que tem a aparência de sabedoria sem ter aqui na terra, e tem gente que vive disso, tem pessoas que vivem disso, e não é difícil prosperarem, porque são uns ignorantes que dão uma lidinha em alguma coisa, montam algumas ideias na cabeça, fundam uma filosofia, mas lê um pouquinho. Como a maioria não lê absolutamente nada, é fácil achar plateia para ele. Essa é a verdade. Nós somos reféns de nós mesmos. Quando nós estudamos e aprendemos, nós nos libertamos. A propósito, Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, só tem um meio de nós ficarmos livres desses embusteiros, desses espíritos mentirosos, porque é complicado. Uma pessoa se apresenta aqui na terra dizendo que é uma pessoa que não é, nós temos como pegar a impressão digital dela para ver se é ela ou se não é. Nós temos como analisar o olho dela, né, pela íris do olho, fazer uma análise ali para ver se é ou se não é. Nós temos possibilidade de fazer um exame de DNA para ver a questão do gene, para ver se ele é, se não é. E nós temos muitas possibilidades. E como é que a gente vai conferir o espírito? E o próprio Kardec fala que a diferença é moral e não física. Por que ele fala física se é espírito? Eu fico imaginando que fisicamente a gente tem ideia de alguns espíritos. Bezerra de Menezes, velhinho de barba branca. Agora, todo velhinho de barba branca que chegar numa reunião mediúnica é Bezerra de Menezes? Ele pode chegar e falar: eu sou Bezerra. E aí, você vai pedir a identidade dele? Você vai pedir o passaporte dele? Vai pedir o que dele para ele comprovar que ele é ou não? Ele pode até ser um Bezerra de Menezes, que também é um nome que muitos podem ter, mas é aquele que nós entoamos um hino para ele aqui todas as segundas-feiras? É o médico dos pobres? É o médico e político brasileiro? Será? Talvez não. Mas nós sabemos de uma coisa: a obra do Bezerra tem que testemunhar o que ele está falando, e vice-versa. Então o ensinamento tem que ir além de coisas pueris, de coisas simples, de coisas banais. Não é o nome que vai dar a credencial para o espírito. E infelizmente, né,
Muitas casas espíritas seguem cegamente, até pareceu, segue cegamente, né? Alguns espíritos, o que é pior. Quem é que nós devemos seguir cegamente? Jesus, mas nem ele gostaria disso. Mas a gente pode seguir ele cegamente. Mas deve ter mais gente por aí, eu não vou arriscar, eu vou nele, porque nele eu não erro. Porque ele, né, é o nosso mestre. Mas nem ele gostaria que nós o seguíssemos cegamente, pode ter certeza que não. Fora isso, nós não devemos seguir cegamente ninguém. E aí, esse ensinamento, essa lição, que a gente começa falando que falso Cristo seria no sentido teológico, todo aquele que funda uma igreja, a princípio alicerçada no Cristo, mas que não ensina nada do que ele falou, que nós podemos entender que são espíritos que dão testemunhos, que trazem ensinamentos em reuniões mediúnicas, enfim, nas casas espíritas de um modo geral, e que assumem nomes que não são realmente as pessoas que eles dizem ser, mas chega num outro nível de falso Cristo e falso profeta, que esse tem em todo lugar, no sentido da verdade da sua expressão mais ampla. Pessoas que mentem para nós, pessoas que nos enganam, e nós resolvemos seguir algumas pessoas em todos os sentidos, até na política. A Márcia fez oração pela política no Brasil hoje, e nós estamos em um dilema: quem escolher? Eu não tenho que escolher quem me disseram para que eu escolha. Eu tenho que escolher e assumir a responsabilidade da minha escolha, escolhendo baseado em alguma coisa que eu saiba a respeito daquela pessoa e que me convence que ela é uma boa opção. E principalmente respeitar o que pensa diferente de mim, porque hoje nós vivemos na época da intolerância. Se alguém não pensa como eu penso, ele apenas não pensa como eu, não, ele é meu inimigo. Coisa que nós temos que combater. A sociedade não pode viver assim. Não é verdade? Então, o que é que me faz fazer escolhas? O livre-arbítrio. O falso Cristo ou o falso profeta aí vai representar quem mente para mim. Quem mente para mim. Qual é o primeiro grande desafio, um dos dois primeiros grandes desafios do espírita? Espírita, amai-vos. O amor é incondicional, mas só amor não dá. Tem pessoa que ama demais, mas faz muita besteira só amando. Ama demais, mas só com amor não vai. Ele tem que se instruir. Espíritos, amai-vos e instruí-vos. Porque se ele só amar, se for só coração, ele é enganado, ele é iludido. As pessoas mentem para ele, abusam dele, se podiam sobre ele, fazem o mal para ele, e pior, levam ele a fazer mal para outras pessoas, porque ele só naquela ideia do amor. Então é preciso ter sabedoria, e Emmanuel fala sobre isso, as duas asas que fazem o espírito voar alto. O amor é uma asa, a sabedoria, o conhecimento é outra asa. Precisamos das duas. Então o conhecimento nos liberta, Jesus já falou. Ninguém pode nos enganar se nós estudamos. Então nós espíritas temos um grande dever, que é de estudar sempre, para que nós possamos acreditar em alguma coisa, sabendo por que estamos acreditando, e nós possamos duvidar também com direito de duvidar. Ninguém vai ser punido, não é pecado duvidar, não. Não há heresias no espiritismo, não. Ao menos não deveria haver. Porque a heresia, no sentido teológico, é você pensar diferente daquilo que o pensamento oficial pensa. Então, na igreja católica medieval, quem pensava diferente da igreja, só por isso era um herege. Ele merecia a fogueira, ele merecia as mutilações, ele merecia morrer. Ele não podia pensar diferente. E no espiritismo nós podemos pensar diferente, eu digo até um pouco além, temos o dever de pensar diferente, não por ser diferente, só por irreverência. Se todo mundo é a favor, eu sou contra. Também isso aí é espírito de destruição, não é? Mas é ter a condição de acreditar ou de duvidar. E se o que eu estou duvidando for verdade? Não tem problema, isso não é pecado. Nenhum espírito se ofende porque eu duvido dele, não. Aliás, quem se ofende, se ele se ofender, prova que ele é mentiroso. É a prova maior, que é a prova maior do que se você não ouvir um mentor e ele... então estou chateado com você, você não acreditou em mim. Chateado quer dizer contrariado, assim, está meio com raiva. Mas o Espírito Superior tem raiva. Vejam que isso aí já não fecha, a equação já não fecha. Então, quando uma pessoa sem conhecimento duvida de um sábio, o sábio olha com naturalidade para ele, sabendo que o tempo se incumbirá de dar a ele a maturidade para discernir, para compreender. Ele não é digno de ser enxotado, banido, considerado um herege. Não. O Cristo nos olha com um olhar de compaixão todos os dias.
Ele sabe que muito temos que aprender, isso é natural. Agora, existe uma essência em Jesus, que é exatamente o amor, a união, a fraternidade. São palavras pequenas do nosso vocabulário limitado. O Cristo é muito mais do que isso, mas daquilo que a gente conhece, o que pode mais ou menos representá-lo são essas palavras. Então, todo aquele que se apresenta como seguidor de Jesus tem que ter minimamente essas qualidades. Eu digo minimamente porque são palavras pequenas, pobres, para expressar um ser indizível para a nossa linguagem. Então, o profeta que vem depois de Jesus, mas não testifica aquilo que ele foi, é um falso profeta. Um espírito que dá uma comunicação no centro e não faz transparecer aquilo que Jesus ensinou e viveu, certamente que também é um falso mensageiro, é de uma palavra que de fato não é dele, ele não é quem ele de fato diz que é. E no nosso dia a dia, pessoas que mentem para nós, pessoas que nos enganam, pessoas que nos passam para trás, muitas das vezes se arvorando no conhecimento que tem, em desrespeito à nossa ingenuidade, e nós aceitamos, são falsos profetas. Então, essa lição, para mim, ela traz uma mensagem para o nosso cotidiano. Nós precisamos nos instruir todo dia. Não é só nos instruir no aspecto do espiritismo, não, também. Mas em todos os sentidos, até porque, quanto mais instrução nós tivermos, fora, vamos dizer assim, do espiritismo, mais nós compreenderemos o espiritismo. O espiritismo não é um cantinho isolado, assim que eu vou viver naquela bolha. Não podemos fazer isso, temos que tomar cuidado com isso. O espiritismo não veio ao mundo para ser uma bolha, para ser um cantinho. Tanto que na França ele começou a virar bolha, ficar num cantinho, ele veio para o Brasil, aqui ele esparramou. Lá foi só a forma dele vir ao mundo. Não tinha campo para florescer na Europa, não floresceu. Floresceu aqui no Brasil. Então o espiritismo é exatamente o contrário, para pegar as pessoas e jogar no mundo. Agora é jogar no mundo com conhecimento. A Márcia tomou uma iniciativa extraordinária, que na última segunda-feira do mês, lê o livro dos Espíritos. Vi na última reunião, ela falando sobre os prolegômenos, a introdução. Espírita que não lê o livro dos Espíritos, não existe, não pode existir. Como eu me digo espírita, ou no mínimo simpatizante do Espiritismo, se eu não leio as obras básicas do Espiritismo? Como distinguir uma obra complementar, se ela é boa ou não, se eu não estudei a obra base, a obra fundamental, a obra de princípio? E nós vivemos outra época, meus irmãos. Hoje nós temos que ter ideias próprias, sim. A época dos grandes fenômenos, das obras monumentais, elas estão mais recuadas. O que se estuda mais, ainda de base, é coisa de 40, 50 anos. Tem muita obra hoje escrita pelas pessoas encarnadas. E é natural, a gente vai ser carregado o resto da vida? Seremos crianças eternamente? Ou temos que nos tornar jovens adolescentes, jovens adultos, pessoas maduras? Claro que sim. E como eu vou encarar esse desafio de ler uma obra que não é psicografada e saber se ela não é um falso Cristo ou um falso profeta, se eu não conheço as obras básicas? Então, o grande desafio para nós é sempre estarmos estudando. Se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Nós precisamos ter essa iniciativa de ler essa lição e lembrar do grande desafio, é um axioma para o espírita. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Mas instruí-vos, eis o segundo. Essa é uma máxima do espiritismo. E nada mais fez do que redizer, o que disse Jesus: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus fala isso, Kardec fala: amai-vos, instruí-vos e tal. Estamos todos num processo de libertação. Quando a gente compreende, ninguém nos engana mais. E eu não vou jogar responsabilidade para o outro. Mas fulano me ensinou um negócio errado, e deu errado, a culpa é dele. Também, mas não é só dele. Eu poderia ter a condição, talvez, de não segui-lo. E nós não seguimos cegamente ninguém no centro espírita. Somos todos aprendizes aqui. Aqui não há mestres, não há líderes. Há pessoas com maior responsabilidade na condução de uma casa, mas todos são aprendizes do Evangelho, porque Jesus, sim, é o nosso grande mestre, a quem devemos uma reverência diária, uma gratidão diária,
por Ele cuidar tão bem de todos nós. Que Jesus nos ampare, hoje e sempre. Em recolhimento, porque a espiritualidade está trabalhando, vamos ouvir e cantar as músicas e também vamos já preparar o telão para continuarmos